Hello, meus clientes lindos! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo de continuação da nossa saga do passo a passo de um processo trabalhista. Então, continua comigo no vídeo, roda a vinheta que você vai saber tudo sobre o que acontece com o seu processo depois da sentença. Antes da sentença, até sair a decisão do juiz, tem um outro vídeo que a gente vai deixar aqui. Produção, deixa aqui o balãozinho, que é o passo a passo do processo trabalhista até a sentença. Então vamos lá, gente. Seguinte, saiu a sentença do seu processo, você ficou todo feliz, falou assim: ah, doutora, bota a palminha aí. E agora, quando eu vou receber meu processo? Não sei. Gente, vamos lá. A partir do momento que sai uma decisão do juiz, uma sentença no seu processo, podem ocorrer dois casos, tá? O primeiro caso é iniciar-se uma execução. A empresa não entrou com recurso e agora a gente vai entrar na fase de sabemos qual é o seu direito, vamos saber qual o valor do seu direito, que é a fase de execução, tá? Só que eu não vou falar dessa fase agora, porque geralmente as empresas, 95% das empresas recorrem das decisões, tá? E seja também, se você for empresa, do lado contrário, os empregados, mesmo que percam o processo, eles recorrem dessas decisões, tá? 95% deles ou mais recorrem dessas decisões, tá bom? Então vamos falar da parte de recurso. Ok, saiu minha sentença, Aline, ganhei ou perdi? Gente, é importante falar para vocês que o recurso é ou para quem que ganhou o processo, não precisa recorrer, é para a parte que perdeu. Mas pode ser que você ganhou parcialmente um pedido, perdeu parcialmente outro pedido. Nesse caso, você também pode recorrer. Então, se você está pelo reclamante, né? Se você é o reclamante do processo, você entrou com a ação e perdeu, você pode recorrer dessa decisão para uma segunda instância. Se a empresa, uma empresa que recebeu o processo e que perdeu esse processo, ela também pode recorrer. O recurso funciona para as duas partes. Então não é porque a empresa perdeu que ela tem que pagar você. Ela pode recorrer. Então é isso que eu falo para os clientes aqui no escritório. Perdeu o processo? Não desespera. A gente tem recurso. Ganhou o processo? Não ache que você vai receber logo, porque a empresa ainda tem recurso, tá? Então é muito importante vocês ficarem cientes disso. Quais são esses recursos, Aline? Qual é o passo a passo desses recursos? O primeiro mini recurso, que nem é considerado como um recurso, mas que é uma possibilidade de modificação da sentença, se chama embargos de declaração. Esses embargos servem para quê? Para sanar algum tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença, tá? Então, por exemplo, o juiz errou uma data, ele colocou que o reclamante saiu em novembro e na verdade o reclamante saiu em dezembro. É um erro material. A gente opõe embargos de declaração para o juiz sanar esse erro na sentença. Ou, por exemplo, o juiz esqueceu de julgar algum processo, algum pedido. Então, geralmente o que a gente vê na Justiça do Trabalho é que é um processo com vários pedidos. E aí um pedido passou batido e o juiz não julgou. A gente entra com esse embargos de declaração por omissão. Ele não julgou algum ponto importante e necessário no processo. Os embargos, eles servem para arrumar alguma coisa da sentença. Qual que é o prazo para a gente opor esses embargos? 5 dias úteis. Saiu a sentença, foi publicada, 5 dias úteis para tanto o reclamante como a empresa, a reclamada, oporem esses embargos de declaração. Ai, Aline, mas todo mundo opõe esses embargos? Não. Aqui no escritório, geralmente, a gente não opõe embargos, a não ser que realmente exista uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, coisa do tipo. Mas, geralmente, a gente faz recurso ordinário direto. Saiu a decisão desses embargos, Aline. Daí, cabe o recurso ordinário, que é esse recurso maior, que é o recurso que vai para o tribunal, que vocês me veem postando lá no Instagram, fazendo sustentação oral, indo para a sustentação oral. Esse é um recurso de segunda instância, que vai para os desembargadores. Então, para que serve esse recurso? Ele serve para a parte que foi prejudicada, é como se fosse uma segunda chance
de rever todo o processo de acordo com o que o juiz colocou na primeira instância, tá? Aline, qual é o prazo? O prazo é de 8 dias úteis. Então, saiu a sentença, 8 dias úteis que ou o empregado ou a empresa tem para recorrer desta decisão. Então, o juiz da primeira instância indeferiu uma oitiva de uma testemunha sua, que o advogado e você estavam vendo que era relevante para o caso. A gente recorre para o tribunal falando, olha, eu queria ouvir minha testemunha que ia fazer a prova de que eu fazia horas extras. E o juiz não deixou. O desembargador pode acolher essa preliminar, mandar o processo voltar para a primeira instância para serem ouvidas testemunhas, tá? Se já aconteceu isso com você, comenta aqui embaixo. Já aconteceu, acontece muito lá no escritório. Cerceamento de defesa é isso, tá? Então, cerceamento de defesa nada mais é do que o indeferimento indevido de alguma prova pelo juiz da primeira instância, onde o tribunal tem que obrigar o juiz a ouvir e a fazer a prova daquele caso específico para que o juiz julgue novamente o processo com base nessa prova e que o tribunal, mais para frente, tenha todas as provas para analisar o seu caso concreto, tá bom? O que acontece é que nesse meio de caminho, entre a gente distribuir o recurso e o julgamento, o advogado, ele pode usar de ferramentas para convencer os juízes e os desembargadores da tese dele. Quais são? Os memoriais. Muitos advogados usam, mas na quantidade que deveriam usar são poucos. Então, vamos lá, de 100 processos a gente pega 30 advogados ou talvez menos que usam os memoriais para relembrar o desembargador. Então, o que a gente faz? A gente distribui a ação aqui no escritório, eu estou falando do escritório, eu não sei o seu advogado, daí se você tiver outro advogado, você falar com ele. Mas aqui no escritório é distribuída a ação. A gente viu a possibilidade muito grande de reforma dessa decisão, a gente marca prazo para daqui 15 dias para a gente fazer memoriais. E aí desses memoriais a gente vai colocar praticamente um resumo do nosso recurso. Então a gente pegou o nosso recurso que tem lá 15 páginas e a gente vai ser sucinto e colocar em 4 páginas o que a gente quer de ponto principal daquele recurso. E aí a gente entra em contato com os secretários desses desembargadores e a gente vai despachar diretamente com eles. Ok, fiz os memoriais, despachei com o desembargador, agora eu vou deixar ele julgar. Aí, o que acontece? O desembargador, ele marca uma data de julgamento e aí ele vira e fala assim, olha, vou julgar o seu processo nessa data. Você quer fazer uma sustentação oral? Vocês já ouviram falar disso, gente? Sustentação oral no tribunal. Significa que o quê? Significa que ele vai estar lá frente a frente com os desembargadores que julgaram o processo. E se a decisão que esses desembargadores tomaram for desfavorável a você, ele vai oralmente falando, ele vai tentar convencer eles ao contrário. Ou demonstrar que existem outras provas a serem avaliadas, tá? E ela é de no máximo 10 minutos, tá? Então é a hora tete a tete que estamos lá com o julgamento. O desembargador falou, dou o provimento ou não dou o provimento ao recurso. E aí o seu advogado tem 10 minutos para convencer eles ao contrário. Ah, Aline, eles convencem? Dificilmente. Dificilmente, se você não despachou memoriais, dificilmente acontece. Eu já vi isso acontecer. Já aconteceu aqui no escritório? Já aconteceu aqui no escritório. Mas vamos lá, de 30 sustentações orais que eu faço, quando eu vou lá diretamente fazer a sustentação oral e não despachei memoriais, eles pedem vistas para mudar alguma coisa, tá? Então o conselho aqui é até para advogados, que vocês têm que despachar memoriais. Não tenham vergonha de falar com o desembargador, tá? Domine o processo, saiba do que você está falando, veja se você realmente tem razão, não vai chegar lá para falar abobrinha e fale com o desembargador antes, porque lá na hora, dificilmente o voto vai ser modificado. Aline, após o julgamento, o que vem? Aí, gente, vem a decisão que vai se sobrepor em cima da sentença, que é um acórdão. É acórdão, não acordão. Tem muitos clientes do escritório
que fazem o acompanhamento do seu processo e que sai o acórdão com o acento no O e eles falam assim, doutora, saiu acordão, cadê meu dinheiro? Não tem acordão, gente. É acórdão. Acórdão é a decisão desses 3 desembargadores. Desse acórdão, que é essa decisão que vai se sobrepor, ficar em cima da sentença e que ela é válida, ela pode modificar a sentença por completo, tudo. Ela pode manter a sentença ou ela pode modificar alguns pontos da sentença. Essa decisão, ela não é definitiva ainda, tá? Só que a chance de reforma dessa decisão é muito pequena. Diminui 80, 90% de chance de reforma dessa segunda decisão, que é o acórdão. Porque a gente é muito limitado em matéria de recurso para o TST, que é Brasília, tá? Aline, você vai falar sobre isso? Não. Vai ficar para o próximo vídeo. Do acórdão em diante, eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês os recursos no TST, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde as dúvidas. Se você quiser falar com algum advogado especialista aqui do escritório em direito do trabalho, é só seguir a gente no Instagram ou no número de telefone que está na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal e aciona o sininho para quando a gente postar vídeo novo vocês já ficarem sabendo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!